traz a informação. Virtual News. 9h mais 54. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria nesta terça-feira, para quem nasceu nesse dia 6 de setembro, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Terça-feira ensolarada, o frio amenizando um pouco, né, a temperatura subindo. E nós vamos aqui hoje com a participação do vereador Guilherme do Salão participando conosco. Também César Martins, bom dia. Maria Clara, bom dia. Sejam bem-vindos, senhores. Terça-feira, a friaca está indo embora, né, César? Bom dia, Marcos. Bom dia, Guilherme. Bom dia a quem nos acompanha. Tá, o tempo diz que melhora, né? Hoje começa a melhorar. Mas vamos ver esse final de semana chegando, já piora novamente. Vira uma tendência, né? Tendência, ou então chove, né? Sim. Aquela coisa de... Guilherme, seja bem-vindo, primeira vez conosco aqui, seja bem-vindo. Sim, obrigado. Bom dia César, bom dia Mariana, bom dia a todos. Cara, uma satisfação estar vindo aqui, a gente tem um respeito enorme e agradecer também, primeiramente a Deus e a vocês aqui pelo convite. Bacana, obrigado. É um prazer ter você aqui conosco. Primeiro mandato, quantos anos? Sim, tenho 37 anos. 37 anos, primeiro mandato. Primeiro mandato, primeira vez que saiu candidato. Isso. Parecia que era difícil, né? Mas agora você vê que é pior ainda, né? Sim, Márcio, é o que a gente mais escuta, né? Pensei que era difícil, não sabia que ia ficar pior. Vamos às matérias desta manhã de terça-feira. Terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Olha só, Dom Pedro estava 200 anos atrás, estava pensando em... Opa, deve ser hoje, né? Estava acabando de tomar um chá de goiabeira, né? Estava a caminho. Estava a caminho. Hoje teve início a última etapa do julgamento contra a Cristina Kirchner, ela que é acusada de corrupção e mais 12 pessoas quando era presidente na Argentina. Ex-governador João Dória é presença garantida na cerimônia de reabertura do Museu do Ipiranga, em São Paulo. E isso, sem dúvida, vai dar pano para manga. A STF vai julgar o piso da enfermagem a partir desta sexta, utilizando o plenário virtual. Incêndio na Amazônia destrói unidade de conservação e área de proteção ambiental no Pará. O Ministério Público Federal pede suspensão de perfuração marítima da Petrobras na foz do Rio Amazonas. Inscrição para a Maratona de Inovação da NASA em Salvador estão abertas. O WhatsApp contrata 200 advogados para responder pedidos na Justiça. E com 10 anos de idade, Alice Lili é uma das finalistas do programa Canta Comigo Tim, da Rede Record de TV. Senhores, qual dessas aqui vocês querem comentar? Fiquem à vontade. César. Tem bastante coisa interessante aí hoje, né? Hoje começando tem... de baixo para cima, eu queria parabenizar aí a menina. Alice, né? Alice, né? Muito bom. Tá trazendo aí pra gente um orgulho que tá resgatando aí um orgulho que é muito importante, né? Pra gente é sensacional aí ver uma representando a cidade, representando, levando o nosso nome, né? Isso. Aí em bacana, rede nacional. Aí. Muito bom. E falando aí do Cristina Kirchner, né? Tá uma novela que precisa ser encerrada, né? Tá Precisa, né? Dividindo também um país inteiro. Então isso precisa ser... Você já comentou aí a reabertura do Museu de Ipiranga, vai ser um show incrível, né? Cheio de tecnologia e constrangedor aí, acredito eu, porque... João Dória tá lá, né? João Dória vai estar, o ex-governador, ex-candidato à presidência, tudo, né? E foi quem trabalhou, né? Para trazer bastante investimento para essa reabertura, então vai ser... É meio que um choque delicado. Até para alguns, né? Ele gosta de ter esse tipo de presença, né? Então vai ser como delicado. E como foi ele que acabou fazendo Todo toda a parte de trâmite, trouxe todo mundo
né, trouxe os empresários para investir para a reforma, ele está lá e vai ter a plaquinha dele lá, né, com direito a discurso, o púlpito, essa coisa toda, né? Então o João Dória está vindo aí. Se prepara para um desabafo aí. Um desabafo, com certeza. E o STF vai julgar o piso de enfermagem a partir desta sexta, utilizando o plenário virtual. Bom, saúde, boa saúde a todos, né? Porque as enfermeiras não devem estar muito satisfeitas, não. O pessoal de enfermagem não está muito... Correto. Tá muito tempo, né? Ainda mais a gente fez esse teste agora. Teste não, né? O que a gente passou pela situação do Covid, que você utilizou a saúde aí no máximo, né? Foi no máximo da possibilidade. Sim, e a gente também pôde observar também que esse pessoal da saúde, ele também fica doente. Ele também é ser humano, né? Precisa desse... Foi submetido a muita prova, estresse, né? De casos, situações, amigos, né? Aquela pessoa que você encontra numa maca ali que de repente é um parente, um amigo, você não poder fazer nada, sabe? É cruel. E aí você ter isso agora. Eu acho que o nosso país ele tem ainda uma disparidade aí quando a gente fala na questão de reconhecimento, principalmente financeiro. E também pessoal, também como imagem, né? Carreira. Carreira, tanto na educação quanto na saúde. Sim. Assim, os maiores salários hoje estão no judiciário e na área militar. Por que a saúde e a educação a gente não consegue chegar pelo menos perto, né? Então, é quem forma as pessoas, é quem cuida da vida, é quem dá a vida. É quem mais cresce. Então, é o que mais demanda tem, Isso. É quem mais trabalha. Como a gente falou, viemos 2 anos aí de pandemia que a saúde foi enforcada. Isso. Foi sofrido. Então... Nós estamos com um probleminha de internet, mas vai tá sendo solucionado ali automaticamente, né? Infelizmente o nosso serviço ainda não é um serviço igual ao europeu, né? Mas a gente vai chegar lá um dia. Vai chegar lá um dia. Bom, está aqui o Supremo, o ex-governador João Dória, a última Kirchner, o WhatsApp. 200 advogados são contratados só para esse período eleitoral. Só para o período eleitoral. O WhatsApp contratou para poder atender as demandas da justiça nesse período agora, que com certeza serão muitas, né? Sim. Serão muitas. Em todos os estados, né? Mandando os fakes aí e tudo mais. Vamos à matéria desta manhã de terça-feira. Promulgada a lei que eleva a contribuição de instituições financeiras entre 1º de agosto e 31 de dezembro de 2022, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, dos bancos sobe de 20% para 21%. As corretoras de câmbio, companhias de seguro e de capitalização recolherão 16% e não mais 15%. E é o que estabelece a Lei 14.446 de 2022, que eleva temporariamente em 1 ponto percentual a contribuição de instituições financeiras. A norma foi promulgada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. 1% aí subindo, então, para a contribuição, né, dos bancos e financeiras. Né? Eu não gosto de existe muito um discurso aí que fala que a instituição financeira recebe um valor exorbitante, que são quem mais lucram. E assim, de fato, é quem mais lucra, só que isso por conta da nossa política. A nossa política financeira faz com que a gente dependa de bancos, seja ele os bancos digitais, que hoje tem taxa anuais, ou seja qualquer outra instituição que agencie financeiramente a vida de cada cidadão. Então, quer dizer, eles movimentam, eles têm que ter uma movimentação, um nível de trabalho que... Como é que eu vou colocar o preço? Assim, quanto sai o custo? Aí a gente tem que abrir a planilha e falar, pô, realmente está justo, não está? Esse 1% aí é significante? Eu acredito que nem tanto. Agora, o problema é se isso acabar se transformando em mais uma taxa. Ou repassar valores, então, né, para quem pra vai população. contratar um serviço de câmbio, vai 1%, porque se aumentar 1% também para o cidadão, para o usuário, para o cliente... Não deveria ser aumento de 1%. Exatamente. Ele está aumentando 1% na contribuição, de lucro. Exato. Só que aí que tá. Então, é delicado falar sobre isso.
Eu acho que a gente precisa equalizar nossas contas, a gente precisa ter um nível de receita equiparado ao nível de despesa. Não é ficar, o Guilherme tem mais, eu vou tirar mais um pouquinho dele, o Márcio tem mais um pouquinho, então eu vou tirar um pouquinho mais dele para suprir rombos que o orçamento não prevê. A gente sai dando isenção, dando isenções, liberações, anistias. Ferramentas aí. E depois falta dinheiro realmente para pagar a conta. Falta dinheiro para pagar a conta. Sim, nessa parte aí dos bancos também, a gente olha essas instituições tendo esse tipo de percentual e o rebote vem na população, geralmente, né? Onde deixa a gente mais atento a isso, acende aquele alerta, né? Como a gente sabe aí, a maioria dos bancos, às vezes a população acha que ele lucra só naquela manutenção quando você abre a conta. Na verdade, quando financia, a gente vê o exorbitante que é, num atraso, de repente, de um cartão de crédito. Aquelas operações chamadas speed breaks, né? Que você, um exemplo, eu te empresto 1.000, mas você vai me pagar 12. Mas quando eu deposito 1.000, quanto que ele rende no ano? Sim. Tá entendendo? Então existe, cara, acho que é umas diferenças cavalares nessa parte, né? Onde o pessoal quer tá puxando pro lado deles. Né? De fato. De fato, o banco trabalha com dinheiro do povo. Isso. Então, quando o povo coloca o dinheiro lá, ele rende 1. Mas quando você contrata do banco, isso, você paga 12. A mesma 13, devolutiva não é feita, então é o que eu falo, o rebote vem na população. Seu dinheiro, quando você deposita, ele se transforma em um número digital, você olha na telinha. É isso aí. O que chama atenção é essa questão da Selic, né? A alta, 13, e nós vamos bater quase os 14, né? E aí essa contribuição em cima do banco, vamos ver o que chega depois no final para o contribuinte, né? É o que vocês falaram. Sim. O que vai acontecer, né, no final? Aumenta o sistema financeiro e sobra para quem? E esse dinheiro está indo para quê? Para cobrir o quê? Então, é o que a gente fala também do lance da transparência, trazendo para nossa realidade aí, né? Eu sempre gosto de trazer pra gente, é o que a gente fala muito da cidade. Pô, legal. A gente está criando um fundo aí para ajudar a custear o serviço do lixo, da coleta de lixo. Tá. E essa diferença que está hoje no orçamento, e vai continuar estando na receita do município, vai ser usada para quê? Assim, o fundo a gente sabe que vai ajudar a custear o contrato do lixo. Agora, o que vai deixar de entrar pro contrato do lixo vai custear o quê? Vai para onde, né? Você está Sim, economizando sim. ali. Qual né? o destino? Qual o destino? Porque a cartilha mesmo, quando a gente fala desse novo marco regulatório, um exemplo, como você tomou, César, ele vai muito além do lixo. Claro. Né? Você, pelo novo marco regulatório, você vai estar ajudando em conjunto, um exemplo, a empresa detentora aqui do contrato, a Sabesp, no estado, em boa parte, você está auxiliando junto a levar a coleta de esgoto e a água potável até áreas que não tem. E você está auxiliando nisso daí. Será que dessa forma ele foi blindado? Ele não foi? Como é que ele vai ser utilizado? Eis a questão. Bom, vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Sancionada a norma que simplifica a concessão de auxílio por incapacidade temporária pelo INSS. Foi promulgada no Diário Oficial ontem a Lei 14.441 de 2022, que muda o modelo de análise de pedidos e benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com o objetivo de facilitar a vida dos segurados. A norma também altera regras de gestão de imóveis que integra o patrimônio imobiliário do Fundo de Regime Geral da Previdência Social. A nova lei é resultado da medida provisória 1113 de 2022, que recebeu alterações durante sua tramitação no Congresso e foi aprovada no Senado em 3 de agosto, sob a relatoria do senador Carlos Viana. Segundo o texto aprovado, o ato do Ministério do Trabalho e Previdência definirá as condições para a dispensa do exame da Perícia Médica Federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, quando a concessão ou não do auxílio estará sujeito apenas à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos. O modelo já foi usado em 2020 e 2021
por causa das restrições da pandemia do coronavírus. Também estão valendo a permissão para a realização da perícia médica de forma remota, a facilitação do cadastro de segurados especiais referente aos pescadores artesanais e a permissão para o INSS celebrar parcerias para a realização de avaliações sociais, a fim de ampliar o atendimento às pessoas com deficiência. A facilitar, mas nessa facilitada, onde passa o boi, passa a boiada, né? Márcio, eu não enxergo assim, né, cara? Eu acho que a gente tem competência. Eu vou te dar um exemplo. Eu renovei semana passada meu CPF eletrônico. E é um serviço que era 100% presencial. Você tinha que levar um monte de documento, tinha que ir lá e coletava digital. Eu fiz tudo pelo celular. Assim, eu tava dirigindo no horário do agendamento que eu tinha, eu parei e pelo celular eu fiz tudo. E aí você tem um aplicativo que faz toda a coleta de biometria, que antecipadamente, então coleta a tua digital. Então a gente tem tecnologia para poder acelerar e garantir a segurança. Porque, assim, são 4 ou 5 formas diferentes. Biometria é a biometria facial, é a leitura da íris. É a digital das 2 mãos. Enfim, é uma infinidade. Então a gente tem garantia, a gente tem segurança. Porque, assim, dizer que presencialmente a gente vai ter segurança é só ver a quantidade de fraude que a gente tem em serviço do INSS. Então por que quando a gente vai contratar um serviço, a gente vai ter algum custo? Que tá? Isso é um serviço que é pago, o CPF eletrônico e tal. Por que quando eu pago, eu consigo ter a garantia, a segurança e a eficiência? E quando eu preciso ser beneficiado, e não é nenhum favor, né? É um benefício que isso é descontado do empregador, do funcionário. Quando a gente precisa de um benefício, é sempre mais difícil, tem que criar um monte de burocracia. E aí a gente não tem condição, a gente não tem condição de atender a fila enorme que tem de perícias. A exemplo, a gente tira uma das facilidades que aconteceu de anos para cá, foi o atendimento via telefone. Então você liga também, você não vê uma eficiência também, a gente vê muita reclamação, né? Mas, então, o que a gente chega aqui na observação é que o problema está na estrutura, na capacidade de demanda. Que né? nem ele falou, quando é para você receber um benefício, ela é um pouco mais lenta. Agora, quando é para você cumprir uma situação de cidadania que você está pagando, aí funciona de outra forma. É o tal criar a dificuldade para vender facilidade. Isso. Porque me chama a atenção, porque assim, teve casos no país aí que mesmo presencialmente o cara se vestia de mulher e conseguiu vestir. Quantos anos assim? Então, agora, o que não dá para ter é aquela fila enorme, né? As pessoas com aquela fila enorme esperando para ser atendido. Não, gente com benefício travado. O cara já tá com fica murmurando problema, aí por uns 2 meses. Então, né? Já tá com problema, já não tá conseguindo fazer nenhuma atividade laboral. Não tem um recebimento. Depende única e exclusivamente da pensão, daquele valor da licença. E aí fica às vezes 3, 4 meses bloqueado porque não conseguiu fazer a perícia. Não tem condição. Difícil, né? A questão também envolve a malandragem, né? A lei de Gerson, né? Claro. Então, mas, se tiver que ser, o cara vai dar jeito em qualquer forma. É isso aí. Para todo, vamos supor assim, né? Antídoto ou veneno criado, tem um antídoto, tem uma saída. Então, você cria uma situação e sempre tem uma evasão. Então, é complicado. Tá certo. Para tudo que tem criado tem um atravessador. Né? Tem aquele que dá um jeito. Vamos à matéria, mais uma matéria esta manhã. Lei reduz gatilho e facilita reajuste do frete rodoviário de cargas. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, promulgou a Lei 14.445 de 2022, que pode facilitar o reajuste do preço do frete rodoviário de cargas no país. A norma é resultado da medida provisória MP 1117 de 2022, aprovada em agosto por deputados e senadores. Antes dessa mudança, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, deveria utilizar o reajuste se houvesse uma elevação de até 10% no preço do diesel no mercado nacional, ou a cada 6 meses. Pela nova lei, a tabela do frete deve ser corrigida quando houver oscilação superior a 5% no preço do óleo diesel, para mais ou para menos. A fonte é da agência Senado. Eu só tive
segunda que o Pacheco promulga, né? Porque eu tô falando só hoje aqui, né? É isso aí. O Pachecão tá... Aqui, na verdade, Tá a na gente cabeça. tinha, a gente até bem. falou de algumas semanas aí, eles têm um tempo muito curto, né? Pra poder fazer isso agora, porque entra num período Período que já eleitoral. não consegue mais conceder esse tipo de aprovação e tem bastante coisa atrasada. Tá, a Isso aí pauta pra tá mim enterrada. é espetacular, eu acho que tem que ter sim, tem que ser flexível. 10% para o camarada que vive do transporte rodoviário é muita coisa, porque o óleo diesel representa muito no faturamento dele, então uma oscilação de 10%, às vezes para ele acaba sendo muita coisa na venda. 10% do lucro dele, né? Direto, Sabe? né? Não, e assim, o óleo diesel, Márcio, a maioria das... Assim, quem trabalha com transporte sabe disso. Por mais que o camarada tenha um volume muito grande de compra, o pagamento dele é à vista. Sim. E quando eu falo à vista, se não for à vista na hora que o caminhão chega para entregar, é dali 7 dias. Então, quer dizer, você tem que ter... Imagina você... Quanto você não... Eu tenho um amigo meu que trabalha... É 40 mil litros de óleo por mês. Isso é um valor... Então, você coloca 10% oscilando... Quebra. E isso porque a gente está colocando aqui um dos pontos, o óleo diesel. Sim. Porque tem os pedágios, a Pedágio, pessoa tem pneu. a manutenção, porque muitas das vezes se você não tiver com equipamento bom, você não consegue pegar certo tipo de trabalho, distâncias percorridas, atravessa estados, né? Então assim, você também gera empregos, né? Você facilitando isso daí, dando um pouco desse fôlego, né, para eles, porque a gente vê muitas das vezes o produto chegar nas nossas prateleiras com um valor exorbitante também, bem caro. Mas e o cara que trouxe? Será que ele teve também um valor bom de lucro? E a saúde financeira dessa pessoa, dessa empresa, algo do tipo? A gente olha assim, é muito... tem uma discrepância muito grande, Muito né? grande. A prateleira tá um valor, mas o frete pro cara não tá outro. Me chama a atenção essa questão do gatilho. A gente volta aí há 30 anos atrás, o gatilho salarial, né, quando a inflação estava galopante e a todo momento tinha o gatilho, né, que aumentava os salários automaticamente. É outra coisa, Márcio, que eu também pego nesse ponto aí. A gente entra ano e sai ano, aí aumenta o salário mínimo, mas na verdade o gás acompanha, um exemplo. O valor do gás aumentou o salário mínimo, aumentou o poder de compra do César. Eu vou aumentar meu gás. Vou aumentar Ele meu pode gás. gastar Ou a mais própria comigo, empresa. Ou a própria empresa. Não, eu vou aumentar. Então, pra mim, que congele então. Se for pra ficar dessa forma, congela, segura. Ó, é o seguinte, o poder de compra, o salário mínimo, ele é baseado no mínimo de convívio seu, de bem pra ti. Você vai viver com aquele... Mas aqui é o contrário. O salário mínimo é o mínimo mesmo. O cara, ele tenta sobreviver, né? Tanto é que pesado. saiu uma pesquisa aí, ontem estava vendo essa matéria, que 79% dos brasileiros estão endividados, tem Correto. algum tipo de dívida. Correto. É muita coisa, 80% da população, é muita coisa. E você muita perde o gente. poder de compra. Você tem um nome sujo. Você tenta, às vezes, muitas das vezes, fazer uma negociação. Cara, você foi cliente do banco há muito tempo, você foi um cara fera, firme ali, como a gente citou aqui do banco. Você foi na quitanda da dona Joana, firme. Toda vez que você comprava, você pagava. Chega um momento que você perde esse poder de compra, o seu nome suja, você não consegue tirar uma geladeira, se queimar, você precisa de um vizinho. Você tem que ter uma credibilidade. Aí o brasileiro perde o emprego, como é que ele fica? Ele vai quitar as contas dele. Aí ele tem que estar mantendo a água, a luz, o básico hoje, telefone, internet, que hoje também se tornou, calcificou no corpo do brasileiro, que ele tem que ter uma internet. A gente viu agora nos estudos das crianças, como é que foi utilizado. A criança que não tinha telefone, que não tinha um poder de internet, pelo pai e a mãe tá desempregado, ou só a mãe que cria. Tem uma situação muito interessante nessa questão que a gente está levantando agora. O salário mínimo, ele representa mínimo, né? Isso, Mas isso. parece que ele define que é uma lei. Não, é isso. Não, ele tem que ser o começo de algo melhor. Correto. Algo melhor. E Correto. como você falou, não pode também ser parâmetro para tudo. Eu subi um mínimo, eu vou subir tudo. Não, peraí. A gente não voltou mais, ó. Um exemplo. Há anos atrás, vamos supor, a gasolina era R$2. Gente, tu só vê acumular.
você não vê falar assim, ó, vamos voltar para aquele número lá de 90 ou de 2000, algo do tipo. Você não vê, é sempre acompanhando. E o salário... O interessante disso, assim, primeiro fazer uma correção. Você me desculpa, até eu falei, não é 40 mil litros que ele gasta por mês, tá? É 40 mil litros por dia. Por dia? Então, meu Deus. aí você faz esse balanço. Esse Já balanço por mês, aí. já- Aí já você é. faz esse balanço dessa variação de 10%, é muita coisa. Assim, para quem vive de um faturamento, é que tá, é quem tá pagando à vista. É interessante o que o Guilherme comentou por conta do... Exatamente o que a gente comentava no assunto anterior. Quando você acaba criando dificuldade, vai chegar alguém para vender a facilidade. Então o que aconteceu? Apareceu um monte de instituição financeira que hoje gera empréstimo, que dá empréstimo mesmo a quem tem nome sujo. Só que os juros é O algo, risco, né? Eles colocam no é algo, risco e joga- exatamente, é algo alucinante. E aí o camarada vai pegar, vai chegar lá na frente, vai se enrolar, porque não vai ter condição de pagar os juros. Então, a gente realmente fica numa situação aí que... Não tem na verdade, a gente não tem uma proteção mesmo, assim. Cara, você foi uma pessoa super, né, produtiva e também sempre firme ali com as suas contribuições, nos seus deveres, né? Você tá pagando, sendo um bom cliente. E quando o cara chega nesse fato, numa questão, como teve várias pessoas aí que tinham trabalhos, né, nas empresas de alto escalão, o cara perdeu. O cara voltou a tomar aquele leite que o pessoal aqui toma. Ele voltou a comer aquele pão que o pessoal aqui come. E aí o cara perdeu esse poder de compra também, ficou endividado. E aquela pessoa que perdeu esse poder, ele vai voltar tudo novamente. Caiu até um exemplo, tem esse tipo de emprego aqui, se você quiser, boa, se não quiser, mas eu fui ótimo gerente dentro de uma empresa, cara, mas tem isso aqui. Isso aí, pegar hoje em ou dia eu largar. quero um menino mais novo, porque a tecnologia já tá suprindo um monte de coisa e eu só posso pagar metade. Correto. É o que tem pra hoje, né? É o que tem pra hoje. Correto, Tem aí pra hoje. pesa muito, pesa a mão na população. A gente vai lá tentar falar com o banco, cara, mas eu fui um cliente muito bom. Aí o banco não vai entender assim, quando ele coloca quem faz o cálculo dele. Aí ele trabalha só via sistema. É uma placa que não tem sentimento. Se você tiver dinheiro pra investir, eu trato com exclusividade. Opa, sim. Se você vir me contratar, mas o sistema não libera. Ganha você na loteria pra você Então- ver o tanto de instituição que te procura pra você colocar o dinheiro lá. Sistema financeiro não quer amigo, quer clientes. É Correto. isso que eles querem, É Lu. isso aí. Vamos a mais uma matéria nesta manhã de terça-feira. E lembrar um detalhe, só no comentário que o vereador fez também, sobre o combustível. E quando a gente fala ainda da gasolina, a gente ainda trabalha com algum produto importado e tal. E quando a gente fala do etanol, que assim, a gente produz, a gente extrai, a gente produz. Então não tem a influência do dólar, que subiu demais e não voltou ao patamar de anos atrás. Mas, César. peraí, e qual que é a justificativa? Porque mas é que a gente trabalha com a política mundial e tal, e aí trabalha com a oscilação do dólar, do barril do petróleo, que é em dólar. Peraí, mas e o etanol? Eu vou falar pra ti, eu me aventuro até comentar sobre essa situação a respeito disso. Não sou formado, né? Mas a gente fica observando como cidadão brasileiro esses tipos de situações que acontecem, né? A pessoa ter o seu rendimento ali esquecido, né? Tendo toda essa perca, e a gente observar isso de valores calculados pela taxa ou fora do país. Vamos acompanhar o dólar. Eu vou falar pra ti, César, se eu vendo pé de alface a R$3 aqui pro carinha da feira, e eu vendo pra fora a $7, eu vou vender pra quem, César? Alô, tio Sam. Mas é isso aí. Eu vou vender em dólar. O câmbio vai me chamar a atenção. Correto? E o governo- câmbio Aí vai me fica chamar- em falta aqui dentro do próprio país que produz o seu alimento, que é autossuficiente. Aí o seu país aqui, o que ele faz? Ele aumenta esses valores para você perder o poder de compra até. Assim penso eu. Perde o poder de compra da prateleira, sobra mais alimento, aí dá aquela aparência que você não compra porque você não tem condição financeira. E aí sobra mais para eu poder exportar.
Eu faço um questionamento, onde é que estão os estoques reguladores, né? Lembram dos estoques reguladores? Onde é que então, pro empresário, assim, é complicado a gente condenar, porque o cara criou a empresa dele para ter lucro. Então é isso aí mesmo. Se o mercado no exterior tá pagando melhor, eu vou dar o meu melhor produto para quem me paga melhor. Isso a base de uma empresa é essa, é ter lucro. Senão não tem por que estar aberto. Agora, aí é que tá. Interessa a quem isso? Além do empresário. Quem interessa ao protege. governo, porque se o governo manda muito para fora, se o país manda muito para fora, o governo arrecada. Só que quando o país precisa trazer, o governo arrecada também. Então ele arrecada na entrada e na saída. As duas vias. E assim, o povo paga sempre a conta no final. E aí, ao invés de a gente trabalhar com políticas públicas que melhorem o salário mínimo, a gente trabalha com política pública que amplie valores e quantidade de distribuição de benefício, de bolsas. As pessoas precisam, só que não pode ser algo permanente. Isso não pode ser uma solução. Isso tem que ser algo provisório para que a pessoa tenha ali um pingo de dignidade para voltar ao mercado de trabalho. Mas a gente tem que ter posto de trabalho para a pessoa poder voltar. Sim. Senão vai pagar a vida inteira. Sim, Só colaborando com o que o Guilherme falou, nós tivemos, o país sempre foi recorde na produção de soja, né? Correto. E nós tivemos uma situação que foi necessário importar Então, soja para produzir, para garantir o óleo de soja no país, né? Mas Porque se você puder dar uma abertura ainda nesse assunto, como ele é bem extenso, bem complexo, e aí, como eu falei, a gente se aventura aqui em comentar, né? Ninguém tem a certeza do mundo, né? Essa situação da soja é um exemplo. A gente logo, as pessoas, como é empresário, eu tenho uma área, um exemplo, eu tenho uma fazenda, eu tenho 3, 5 fazendas, e eu tô vendo que o lucro da soja tá dando bem. Eu vou partir para soja. Aí eu já começo a comprar adubo de fora, aí vem um adubo, eu preparo minha área. Aí um exemplo, o chinês vem aqui e fala, ó, quanto você produz nessa sua área aqui? 80 toneladas? Vou pagar para você, eu quero essas 80 toneladas. O cara, né, se acha o fera da agricultura, ele vai falar, pô, fechei com o pessoal e vou me dar bem. Só que ele deixou de plantar melancia, ele deixou de plantar um abacate, ele deixou de plantar uma laranja para plantar soja, que é o que dá lucro para ele. E aquele solo dele já não mais vai plantar isso daí. É só soja, que ele tá vendo esse lucro. Se ele quiser uma hora mudar, vai dar trabalho. Mas o adubo que ele jogou ali só vai dar a soja da qualidade que o cara quer. Então, é mais uma área que você deixou de produzir alimento para estar exportando a soja para lá para fora. É aquela situação que a gente fica entre a cruz e a espada, porque você tem que... O país precisa mover, precisa exportação, precisa balança comercial. E ao mesmo tempo precisa suprir necessidade interna. O mercado interno não está atendendo, o dólar em alta. Quer dizer, é uma situação bem complicada, onde na verdade só se arrebenta para o lado do o rebote vem no brasileiro. Consumidor final. Então não tem como. A gente observa esse cenário assim, dessa forma, é muito igual o frango, né? Tudo, né? A carne. O mercado lá fora tá promissor, bora vem exportar. As melhores laranjas vai para fora, às vezes tu vai no empório, não da gente aqui, mas tem uns empórios aqui que o cara acha que ele tá comprando o melhor produto, na verdade já foi para fora. A melhor laranja já foi selecionada, ela não vem para cá. A laranja de exportação aqui dentro, ela custa uma fortuna, né? Então a gente fica aqui com... A gente vai ficar... É o café, né? É o café. Como a gente chegou aqui no assunto até da Petrobras... O café... A gente tem um assunto aqui da Petrobras... eu olho eu me sinto o jardim do mundo, do planeta. Ó, vai lá que no Brasil não tem catástrofe climática nessas partes, então lá tem bastante coisa. A gente compra um hectare lá ou aloca lá um fazendeiro lá, a gente vai ter alface para o nosso país aqui, a gente vai ter laranja para o nosso país aqui, vai ter a batata doce, da onde ele vai tirar o trigo, o que seja. É tudo aqui. Eu me sinto aqui o jardim do planeta. Não acaba aí não, porque é o seguinte, lá no Brasil dá e eu compro lá do Brasil, porque lá eles têm... E o preço é baixo. Lá é mais barato. Lá é preço de banana. É isso aí, o preço é baixo. Vamos para mais uma matéria desta manhã de terça-feira. Benefício caminhoneiro, Caixa paga cerca de 140 mil motoristas nesta terça-feira. A Caixa acredita hoje o benefício do caminhoneiro
41 mil inclusos na segunda etapa da ação emergencial. O crédito é realizado em conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome do beneficiário, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. O benefício caminhoneiro prevê pagamento mensal de R$1.000 aos beneficiários entre agosto e dezembro de 2022. Tem direito ao benefício os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até 31 de maio de 2022. Cadastro mantido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, Ministério da Infraestrutura ou que tenha realizado a autodeclaração. Os créditos para a concessão do benefício estão definidos na Portaria Interministerial número 6, de 1º de agosto de 2022. A Caixa iniciou o pagamento do benefício caminhoneiro em 9 de agosto para mais de 190 mil beneficiários. Tá aí, gente. A segunda parcela está chegando, o pessoal está recebendo, o caminhoneiro está recebendo. Daqui a pouco também os taxistas devem estar recebendo também a segunda parcela. Márcio, em cima do que a gente estava falando, um cálculo básico ali. Essa segunda, você tem 140 mil beneficiários na segunda etapa. A primeira não me lembro e não sei quantas mais 190 mil, né? Se são 140 mil vezes 1.000, a gente está falando de 140 milhões só nessa leva liberada. Sim. Aí é que tá. São Você vê 6 quanto levas, né? dinheiro a gente despende em bolsas, em benefícios, e que quando a gente fala em, de repente, melhorar a nossa política pública, melhorar o investimento, para que o trabalhador tenha um salário melhor, para que a gente consiga ter mais pessoas empregadas, a gente não consegue. A gente está dando quase, porque o salário mínimo é R$ 1.200. Então, de benefício adicional, a gente está dando R$1.000 ao caminhoneiro. Então, quer dizer, a gente está dando quase um salário mínimo de benefício. Pô, será que a gente não consegue, não tem competência, capacidade de estudar e melhorar nossa política pública? Melhorar, assim, a gente conseguir evoluir e ao invés de... Pô, é igual... Quer ver uma coisa que me deixa muito triste? É a gente se orgulhar de ampliar o CAD único e a quantidade de alimento servido no Bom Prato. Isso. Porque isso tem que reduzir. A gente tem que trabalhar as políticas, a gente tem que trabalhar na nossa gestão sempre para diminuir a quantidade de pessoas que dependem de benefícios. César, eu concordo Trabalhar contigo. no reverso, né? É, Não claro. na manutenção Isso tem disso. que Uma devolutiva. Tem nunca aumentando. Porque, na verdade, esse equipamento ele serve para dar um amparo à sociedade nesse momento de dificuldade. Ó, deu uma crise, você tem uma válvula de escape. Mas, assim, o que eu costumo falar até nas sessões aqui na Câmara é que eu não poderia ficar feliz e contente com o aumento desse consumo nessa parte, dessas ferramentas que estão aqui, porque a gente vê um povo, ele está doente, a população está doente. Então, quando aumenta uma cesta básica que contempla por uma bolsa, algo do tipo, quando você aumenta uma refeição no Bom Prato, que aqui é uma das ferramentas que a gente tem no estado, isso deixa a gente preocupado. Márcio, o brasileiro ele sempre gostou de ir para cima, ir para a guerra, ir para a luta, ter o seu, lutar pelo seu, dar suas condições melhores para os seus filhos ou seus familiares ali envolvidos. Ele sempre lutou por isso. Voltando na parte internacional, parece que a gente, o país de fora, os países de fora, eles querem ver a gente como um cavuco mesmo. A gente está assim desde a época do descobrimento do Brasil. Amanhã a gente completa a nossa independência aí, mas a gente vê como um cavuco, sempre ali, cava aqui, explora e entrega um material e leva para fora. E lá fora ele é beneficiado. É isso aí. A gente, produção é sempre lá. Por que eu vou ter uma massa aqui de engenheiro se na hora do César fichar numa empresa, César, você é engenheiro, mas aqui você vai ser mecânico. E você tendo uma mão de obra qualificada como a do César, mas você não tem um mercado que abra, que amplie para ele entrar como engenheiro, ele mais 5 pessoas ou ele mais 20. Quantos engenheiros... Já é difícil fazer faculdade no país. Quantos engenheiros por ano não são formados por aí no país com a luta daquela mãe que faz uma faxina, o pai que é um gari, que ele tá naquela luta do trabalho para desenvolver o filho. Mas, Márcio, o que a gente está devolvendo para essa população, cara? A população tá doente, tu vê o cara ali, ó, me formei. Quantos engenheiros trabalham numa empresa? Poucos.
Aí o cara fica, pra onde eu vou? Sendo que o material, como eu sempre dou de exemplo aqui quando eu converso com a população, não adianta nada eu pegar aqui 1 tonelada de bauxita, que é o minério do alumínio, eu vendo a $70 pro americano, ou seja lá para quem for, mas só que lá fora ele vai beneficiar. Essa bauxita que ele pegou, ele vai transformar em panela de alumínio, ele já vai agregar valores, ele vai transformar numa asa de avião, e aí quando essa asa de avião vier para cá, ela vai vir custando valores absurdos. E aí eu fico sempre devendo. Se eu tenho a matéria-prima, gente, aqui no país, é o seguinte, César, você tem uma empresa, traz ela para cá, a gente vai dar um suporte, vamos conversar, devolver uma política para você boa. Eu quero o meu pessoal empregado. Não adianta eu ter aqui uma série de empresas, sendo que na hora de dar a qualificação, ou não, não é qualificada a sua região, a sua mão de obra não é qualificada. Cara, mas o que eu posso fazer para poder ajudar a qualificar? Você comentou essa questão da possibilidade, né, das pessoas que ingressam aí no nível superior. Marcos da Costa, quando era presidente da OAB do Estado de São Paulo, ele falou, olha, a gente tem que começar a pensar em reduzir os cursos de direito, porque tem muito advogado se formando. E o país passa por uma situação em que as áreas que mais necessitam são as que são menos têm formandos. Então precisa ter esse realinhamento educacional para não acontecer isso que você está falando também. Sim, esse feeling é necessário. Você tem aí trocentas pessoas se formando em determinada área, só que o campo não comporta, não absorve. Mas sabe por quê? Porque o advogado ele pode trabalhar por conta. O cara que ele vai se formar, dependendo da área ali que ele vai se formar, ele depende... Só em Santos são 10 mil, são mais de 10 mil, só em Santos. Eu não posso ter um hospital. Aí eu vou trabalhar para quem tem uma rede de hospital. É delicado porque a gente já falou disso em algumas outras ocasiões. O Brasil ele produz de tudo. Isso. Só que ele só gera insumo. Ele não agrega valores, pouca coisa. Dizer, pô, a gente não tem. A gente não tem mão de obra capacitada. Pô, só eu conheço. Se eu começar a contar que eu me lembro de uns 10 amigos que foram para fora. Porque... Falta de oportunidade aqui, às vezes. Não, e porque eles tinham uma qualificação. Isso. Tinham competência para trabalhar fora. Então, quer dizer, sim, não foi aproveitado aqui, foi para lá fora. Então, falta, de fato, a capacitação ou falta espaço para quem tem qualificação atuar? Sim, a gente aqui na rede tem os melhores cientistas do... Aquilo que a gente fala, né? O ovo ou a galinha, quem veio primeiro, né? Sim. Mas a gente sabe que tem que ter os dois. Correto. Vamos à próxima matéria desta manhã. Eleitores portadores de deficiência somam mais de 1 milhão. Quase 1.300.000 brasileiros portadores de deficiência devem votar nessas eleições de outubro. 35% a mais que em 2018, segundo o informe do Tribunal Superior Eleitoral. Neste grupo, 30% têm dificuldades de locomoção, 13% têm deficiência visual, 8% têm deficiência auditiva. Para eles, neste pleito, o TSE ampliou a acessibilidade às urnas e criou mais ferramentas para facilitar o voto. Maravilha, gente. Tem que facilitar o voto, né? Mas tem que facilitar a vida. Eu fico assim super chateado, muito chateado, quando eu observo que alguns pisos táticos, né? Aqueles pisos para o deficiente visual, ele fica em torno de alguns lugares só. É aquela ponte sem cabeça, liga do nada a lugar nenhum. Correto. Como é que aquela pessoa vai chegar ali? Correto. Você só tem isso... Só tem um trecho. No trecho. Poxa, gente... É legal, tem aí, ó. As urnas estão funcionando. Quer dizer, quando é interesse, vão lá, a cidadania, mas a cidadania não é só na hora do voto, não. A cidadania é no dia a dia, no acesso à escola, no acesso ao emprego, é na condição de... Pô, são 1.300.000. Será que a gente não consegue atender 1.300.000 pessoas? Márcio, você falou tudo. Assim, é exatamente o comentário que eu ia fazer. Se a gente pensa no cidadão o tempo todo, a gente não tem que ter... Uma preocupação especial na eleição, porque onde você vota? É na escola. Já tem Cara, a escola, por lei, ela tem que ter. Pega Cubatão e vê quantas tem. Eu sei que algumas a gente fez, junto com a Secretaria de Obras. Eu nunca mais ouvi falar de obra da implantação de acessibilidade nas escolas. E falta muita coisa. E aí, se pro aluno não tem acessibilidade, como o eleitor vai ter acessibilidade para no dia da votação chegar? Mas aí, não, é importante eu ter o voto dele. Porra, peraí, é importante eu ter ele como um cidadão digno. Eu dar dignidade para esse camarada, para ele poder ir e vir igual eu, igual qualquer outra pessoa. E não só no dia do voto. 227 milhões de pessoas. Então, 1.300.000 têm necessidades especiais. Gente, estão votando agora aqui. Quer dizer,
É o que eu tenho, esse comentário em cima do que o César falou agora, é verdade. E Márcio, César, a maioria das acessibilidades que estão sendo tratadas aqui no município, um exemplo, eu vou pegar aqui para exemplo, tá sendo através porque o MP tá cobrando. Não é porque eu tô fazendo, porque é legal ou é um direito, que é o correto. É o MP cobrando tantas ações, cara, isso me deixa, sabe, como a gente fala lá, pasmem, a gente fica ali, acende aquele alerta, né? Não é nem o amarelo, já é no vermelho. Cara, você tá atendendo ali, parece que você tá fazendo, não, tô sendo forçado a te atender. E aí o cara vai fazer um vídeo sorrindo, estamos tendo aqui. Gente, peraí, aonde a gente vai parar com isso daí? É um direito, MP, pô. Eu vou fazer. Não, e outra ainda. Faz acessibilidade na escola. E para um exemplo, ou a criança ou o eleitor chegar nessa escola. Eu tenho ônibus de acessibilidade. Eu tenho ônibus com plataforma. Mas e para o cadeirante chegar até ali? É isso aí. Para ele chegar num ponto de ônibus descoberto, com a situação. Correto? Isso aí. Eu coloco um carro, o ar-condicionado. Obstáculos. Maravilha. Tem que mais mesmo porque não é de graça. Eu tô atendendo o teu contrato. Não é de graça, eu estou pagando. Agora, vai que eu chego lá nessa plataforma. Tínhamos aqui um serviço de atendimento de transporte diferenciado para deficientes, né? Pessoal com necessidades especiais. Não sei se ainda tem, mas tinha uma questão de marcar horário para sair e tudo mais. Mas, realmente, então estamos devendo, né? Estamos devendo. Muito. Vamos para a próxima matéria desta terça-feira. Motoristas devem evitar as imediações da Capitão Moura Guiar. Atenção, motoristas, na noite de segunda e ontem, houve interdição na rua Lima Machado, entre a rua Bento Viana e a Avenida Capitão Moura Guiar. Para os preparativos do desfile cívico-militar ser realizado hoje, ressalta-se que durante toda a manhã o tráfego ficará fechado nos dois sentidos da Avenida Capitão Moura Guiar, entre a rua do Colégio e a rua Emerick, sendo liberado após o término do evento em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. O perímetro estará sinalizado e agentes de trânsito estarão no local para as devidas orientações. São Vicente aí, com o desfile hoje, cívico-militar, as alterações para você que está transitando aí. Cuidado, evita esse local, essa área hoje, ao menos hoje, né? Sim. Ao menos hoje, porque é véspera aí, o desfile está correndo solto. Antigamente era no dia 7, né? Mas agora o pessoal faz no dia 3, dia 6, dia 5, na verdade, dia 4. Sabe o que acontece, Márcio? Porque, por exemplo, por que Cubatão geralmente tem uma data diferenciada? Dia 7 é a Independência e dia 8 de setembro é a Padroeira de Santos. E aí Santos geralmente faz o desfile nessas datas, ou 7 ou 8. Só que a Polícia Militar é uma só, as Forças Armadas só tem uma. Então quer dizer, todo o restante dos participantes do desfile, além das escolas, além das entidades do município, são únicas para a região. E aí você não tem efetivo, eles não conseguem atender, até porque eles também têm que trabalhar. Não dá para todo dia eles pararem a atividade para poder fazer o desfile, para poder fazer a movimentação de equipamentos. Então, aí acaba tendo essa dificuldade, vira esse... Tá aí uma justificativa. Eles têm que pensar alguma forma de controlar. Não dá também para desfilar 6, 5, 4... 7. Sim, até porque também a data, geralmente você tem várias, como é feriado nacional, você tem atividades em outras cidades e às vezes você perde até a população daqui para poder estar acompanhando. Eu acho que de repente pensar aí, não sei se era o caso talvez até com o DESB, pensar em algo metropolitano, como aconteceu com o Carnaval. Carnaval, né? Porque 9 de abril, o desfile é só em Cubatão. Agora 7 de setembro é 7 de setembro pro Brasil inteiro. Isso. Entendeu? Então, vamos fazer metropolitano, a gente faz, de repente, une. De repente, assim, tem um público maior, Santos tem um sambódromo ali que pode ser utilizado. Tem a GEM aí para pensar nisso. Tem a GEM para poder... Preciso a gente começar a pensar, né? Eu preciso começar a pensar. É isso aí. Unir, né? Mas Unir. essa questão da segurança agora com a Guarda Municipal, acho que dá para alterar. Sim. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira. Olha aí só, desfile naval da Marinha do Brasil em Santos. Na quarta, dia 7 de setembro, a partir das 13 horas, munícipes e turistas poderão apreciar a vista das embarcações oficiais que participarão da parada naval da Marinha do Brasil.
Os barcos sairão do cais da Marinha, no Porto de Santos do Macuco, e desfilarão até as proximidades da Ilha Pochá, em São Vicente, retornando para o local de saída. Os melhores pontos para assistir o espetáculo são na ponta da praia às 13 horas e ao longo da hora da praia das duas cidades, a partir das 14 horas, quando os navios retomam mais próximos da área a 500 metros de distância. O desfile, que será capitaneado pelo navio patrulha Guajará, contará com a participação da lancha de inspeção naval blindada Mangagá e os avisos da patrulha Barracuda e o Espadarte, e os subordinados ao comando do grupamento da Patrulha Naval do Sudeste, além de 2 embarcações da Capitania dos Portos de São Paulo e lanchas da Polícia Federal, Polícia Militar Ambiental e Guarda Portuária. Além de comemorar o bicentenário da independência do país, a ação tem por objetivo oferecer à população a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os meios operativos que patrulham o litoral da Baixada Santista e ampliar a capacidade da sociedade em identificar a importância do mar e suas potencialidades para os brasileiros. O evento será coordenado pelo comando do grupamento da Patrulha Naval do Sudeste, subordinado ao comando do 8º Distrito Naval em Santos. Bom, isso só dá para ter em quem tem cidade litorânea, né? Então, algo diferente, algo... bacana, legal a iniciativa. Bacana, né? Então, é interessante, assim, movimenta os equipamentos. Sim, as pessoas também conhecem. Que é sempre bom, então abrem, você está trabalhando ali, não fica com o equipamento parado, você consegue dar você consegue ter aí o público com uma atração diferente, isso, né? Então, isso aí. Conhecer, é bem interessante, né, exatamente. 200 anos aí... Exato. O que evoluiu, isso aí. O que ficou marcado na história. Marcado. Falar em equipamentos, teve, acho que uns atrás, acho que foi acho que no problema. Correto. Ferro para poder, uma manobra. Travou o cais, lá, então, o canal todo, né? Aí teve que, mas graças a Deus, perícia, sim, faz parte, né? Isso aí é bom, treinamento. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Secretário Municipal de Manutenção Urbana e Serviços Públicos divulga o cronograma de atividades. Foi divulgado ontem, né? Que tinha capção no Parque São Luís, na Avenida General Ernesto Geisel, na Refinaria, Bolsão 7, Poliesportivo. Início da coleta porta a porta na cota 200, cota 100, 95, Pinhal do Miranda, Fabril, Água Fria, Vila Noel, Rua Criciúma, Vila Natal e Sítio Novo. Também a roçada no cemitério, almoxarifado, cemitério que estava vergonhoso, tomara que melhore, né? Muito. Almoxarifado, zoonose, a jardinagem no Lorena e a equipe de Boca de Lobo manual na Avenida Tancredo Neves. A equipe de manutenção, limpeza de comportas, concertos e telhados na garagem DLU. Volto a falar aqui, é interessante saber que o pessoal está fazendo, né? E aí fica aquela pergunta, iluminação pública. Qual o cronograma, quais esses locais, aqui mesmo na Rua São José, temos aqui uma escuridão, aqui, que a iluminação está totalmente precária, é uma rua que as pessoas passam muito, né? Transita-se muito aqui e tem essa necessidade. Onde está o cronograma, né? Onde estão fazendo os serviços, qual o horário de fazer o serviço? É de dia, de noite? Como é que funciona essa manutenção, Marcos, né? Duas coisas assim que eu fico impressionado. Primeiro é a capacidade que a gente tem de não conseguir licitar antes do contrato encerrar. Então, ver aquela observação ali, para quem faz É mesmo, estava ali no banner, né? Do Catatreco. É do Catatreco que eu vou falar. Duas coisas que me chamam muita atenção. Primeiro, a gente tem a capacidade incrível de não conseguir licitar antes do contrato encerrar. Aí a gente fica com um serviço essencial, porque o catatreco é resíduo acumulado, seja na sua casa, seja na rua, porque está em licitação. Só que, a gente não sabia, quando a gente não tem alguém controlando o contrato para saber quando vence, e saber que, é um contrato que depende de pelo menos de 6 meses de antecedência. Enfim. E o outro é a iluminação pública, que é um serviço que já está há tanto tempo aí, a gente não sabe qual que é o parâmetro, por onde começa, qual que é o critério de onde começa, qual que é o critério de onde substitui, qual que é o critério de onde instala, onde não instala, como evolui isso, tem algum planejamento? Ou será que queimou, eu vou lá e troco por LED? Porque a impressão que eu tenho que é essa, vamos fazer o seguinte, a gente deixa um tapa-buraco, quando quebrar uma, a gente substitui, enquanto não quebrar,
parece uma árvore de Guilherme. Natal. Uma branca, uma amarela. Tem alguma informação sobre isso? Porque afinal de contas, como é que é feito o serviço? Tem um padrão? Nós Então, vamos trocar tudo Márcio, por LED? É padronizado? A não gente, é? a gente quer esse tipo. tipo de transparência, tanto é que eu reclamo muito isso também nas sessões, tenho falado isso, é sempre uma pauta, a transparência que falta, tá? Muitas das vezes a gente faz pedidos, esse pedido, deixa aqui, depois eu vejo, vou dar uma atenção ali em tal canto, pô, mas espera aí, não tem um cronograma? Não existe um planejamento? Como Porque assim? eu Que sou tipo bonito. de equipamento que eu estou utilizando? Eu tô removendo essas luminárias, que é de vapor de sódio, uma lâmpada que consome muito mais, Sim. tá? Que tem uma pouca eficiência, que a maioria é amarela, né? Vapor de sódio. Você troca por LED. Que equipamentos são esses? Tem a qualidade? Tá testado? Você, a partir do momento que você fez a substituição dessas luminárias, você fez aquela conta para repassar, ó, são tantos 1000 pontos ou são 100 pontos que eu troquei de LED por LED, reduz isso daí, economiza. Claro. Então você economiza, sobra dinheiro no cofre. De Pra repente a alguma taxa, conversão. ou de repente a taxa de iluminação pública pode ser reduzida. Qual o Então é que tempo, tá. qual a vida Mas agora, útil agora do se não tem, equipamento? agora se não tem informação. Por exemplo, alguns dados desse contrato eu acabei até tendo acesso à época e tinha todo o descritivo de qual era o equipamento, a vida útil. Agora, planejamento. Garantia. Na prática, agora o que acontece? Se tem garantia. Exato. Porque quando pisca, como você citou, César, desculpa te Que cortar. muito pisca, né? Sim, bastante. Em vários pontos. A gente ficou meses no Estradão da Ilha, eu vou te dar um exemplo, que é o local onde a gente transita também. Sim. Fiquei meses pedindo troca de luminária lá, porque quando você substitui, a prefeitura assume aquele ponto de manutenção da iluminação. A energia, ela vai ser alimentada, a CPFL é quem cuida, que é a reguladora ali da alimentação. Mas fica a critério da prefeitura. E outra, Márcio, é só de manhã que faz a manutenção. Então à noite você não tem uma equipe para poder estar dando essa... E outra, se fosse à noite seria até mais fácil, que é um horário que não tem muito movimento. Você pode estar olhando o ponto de iluminação, aonde está uma falha ou algo do Exatamente, tipo. para Vou identificar é mais fácil. Não tem, Márcio. Fica o questionamento aqui. São vários os pontos obscuros nessa. O caminhão não tem um elevador, aquele cesto. Tem um que é só com escada. Então, aí fica a questão Agora, quando na você troca- luminária, aí você vê o ponto que a gente chega, Márcio, da prestação de serviço público. É um serviço exclusivo para iluminação pública, para luminárias. É lá em cima do poste. Aí você chega, o caminhão não tem um elevador. Como é que ele não tem a ponte elevatória? Como é que você vai fazer o serviço? Não? Segurança. É o mínimo. É o mínimo que... Não, vai ter que... Só tem a escada. O camarada vai subir, vai trocar uma luminária com escada, mas... Agora- Não, aí depende do caminhão tá disponível. O caminhão não tá disponível. Aí você leva pra trocar uma luminária 1 mês. Correto. Márcio, não tem. Correto? Fica aqui o questionamento quanto às lâmpadas, né, utilizadas. Porque a gente sabe que a lâmpada de LED ela tem uma garantia, né, de Isso, fábrica. uma vida útil. Uma vida útil muito mais. A garantia de fábrica, ó, deu um ano antes desse para se queimar, traz aqui que você troca. Tem esse controle? Onde é que está trocando? É o que a gente sabe questiona, isso? Márcio. Cadê essa situação, né? eu tô- A iluminação pública está aí, a pessoa Eu tô está até pagando a para me taxa. preparar esses Cadê? tipos de pedidos, aí eu vou oficiar, vou fazer indicações também, pedindo esse tipo de informação. Até foi bom a gente aqui abordar no... Porque o fundo pagando, já vinha é sendo... isso, O fundo já vinha sendo... recolhido tem 5 bem anos. antes Tem 5 do anos serviço aí. começar. Então dizer que não tem recurso... Muito tempo ficou... Você vai juntando, Exato. né? Então ele foi recolhido muito tempo antes de começar o serviço. Aí começou o serviço. Mas na velocidade que tá, eu não. Realmente é estranho, Vamos causa colocar- estranheza. vamos colocar- Porque parece que tá muito devagar. Praça né, sem pra- iluminação. É. Ó, uma coisa que eu pedi também, que era por volta assim, e vou reforçar, vou fazer novamente o pedido, em volta da nossa rede de ensino e de saúde, você trocar as luminárias ali em volta, aquele redor, porque te traz segurança também, Márcio. É aquela tal situação, né? A Já gente que está não vivendo, a gente está vivendo a gente está pedindo aqui a transparência, né? Vamos colocar luz em cima É isso aí. dessa questão, né? Isso aí, Vamos colocar luz em cima disso para a gente poder enxergar. Aqui, quanto mais transparência, Melhor. melhor.
Melhor. E afinal de contas, eu, munícipe, se eu sei que tem um cronograma e só daqui a 2 meses vão trocar a lâmpada, eu sei que só daqui a 2 meses. A gente, Tudo bem, eu vou aguardar. Eu sei que a cidade é grande, não dá para trocar de uma vez só, mas cadê? a gente pede, e muitas das vezes Cadê acontece de eu ir trocar lá no... Vou atender a rua do Márcio e depois eu atendo a do César. Depois eu vou atender a da Mariana. Aí você vai, quer dizer, você não Tipo vai, assim, você vai... eu não concluí. Você Eu não concluí no bairro. Não tem Pô, uma logística, né? O start foi dado na Vila Nova. Pô, que bacana. A gente foi lá acompanhar. Tá. E depois? Aí deu aquela isso aí. pausa. Cadê Aí os fez um equipamentos? pedacinho, Tem que aí fizeram fica Vale Verde. parecendo uma árvore de Natal. Onde fez instalação piscando, onde não fez amarelo, aí outra parte branca. A cidade vira uma bagunça, um desleixo. Assim, e o grande lance da transparência é, pô, a gente vê vídeo todo dia, o dia todo, de secretários, de chefe de executivo, Correto. vídeo de tudo. Tudo. A Guarda Municipal resolveu o problema do mundo em Cubatão. Só é postado isso aí. Porque o que tem de vídeo da Guarda Municipal, pô, que legal, um serviço importante que todo A gente mundo já torcia sabe. e queria. A única cidade que não tinha era Cubatão. Excelente. Agora, tem um monte de coisa que tá parada. Não é a cereja do bolo. A Correto. cereja do bolo é a qualidade de vida. Essa é a cereja do bolo. Vamos à próxima matéria desta manhã de terça-feira, véspera de feriado. Pauta da 32ª sessão ordinária de 2006. Bom, só tem um projeto na pauta, que na verdade é 2022, né? Eu estou em 23 aqui, só tem um projeto na pauta que fala, que é o veto, né, do prefeito, o projeto de autoria do vereador Rodrigo Alemão, Correto. estava acompanhando a pauta, e é um veto do prefeito a esse projeto. Qual é a justificativa, Guilherme? Você que- Ainda vou dar uma lida nessa parte. Nessa parte, porque ele tá aqui o projeto Porque de lei. chegou ontem pra gente. Comunica o veto integral ao projeto Chegou de no lei final do número dia. 35/2022, que altera o artigo do primeiro da Lei Municipal de 3.600, que dispõe sobre reserva de vagas às pessoas portadoras de deficiência quando da ocorrência de concurso público na administração direta e indireta do município e da outras providências. Pelo que eu estive observando, tem uma regra dentro do que se já define como sendo o número definido pela Constituição, o número em relação à questão dos deficientes, né? Mas existe uma regra de número mínimo, isso não pode ser isso pode ser ampliado. Sim. Você não pode fazer menos que isso, mas você pode fazer. É essa a questão, manter-se o que é padrão? Basta Aquilo que é vontade política, né? Mas Tem que ter, né? você que pode, ter. você é obrigado a investir 25 na educação. Correto. Nada impede você investir 30, 32, 35. Não Falou tem bem. empecilho nenhum pra isso. Foi uma das pautas que até o César trabalhando nessa área, ele sabe. Eu tenho comentado, até guardei um jornal lá, em relação a isso daí. Um exemplo que você falou, eu posso investir 25%, mas posso investir mais que 25%, né? O mínimo é 25%. É isso aí. Só que e a eficiência desse investimento? Eu cheguei aos 25%. Eu estou tendo uma eficiência? Posso não estar. Eu posso estar chegando nesses 25% e não estar tendo uma devolutiva boa. Em vez de investir, eu estou gastando só. Correto. É investimento. Eu quero ter um feedback positivo. Retorno. Qual o retorno que a gente está tendo? O que a gente está fazendo? Um exemplo, que você investisse 17%, mas que tivesse top. Uma eficiência maravilhosa. Né? É complicado, mas um exemplo. Acabei de receber aqui, a gente... Tô sabendo aqui, os funcionários de Cubatão estão sem convênio. Sem convênio, a Caixa de Previdência É está... isso aí. O motivo da suspensão deve ser ao fato de possuirmos valores a receber em atraso e sem perspectiva do recebimento para os valores futuros já faturados. Isso quem está suspendendo o atendimento? Qual é a empresa? É a Santa Casa? É a Santa Casa? Mas quer dizer que a Previdência. A pessoa trabalha aí durante um longo período da sua vida e deposita a sua confiança nas instituições, né? E agora, muitos aposentados agora não têm o atendimento. O Márcio, médico, lembrando que é o garantido. seguinte. Não, houve- isso é funcionário público ou do município? Funcionário público.
O funcionário público, Não é. pegando com a Caixa. Primeira Exato. mão aqui a É, notícia. a Caixa de Caixa, Previdência do Caixa de Cubatão. Previdência. Lembrando que houve todo um estudo, gastou-se uma grana absurda. O vereador ainda não estava no mandato, foi no mandato passado. Para se fazer um estudo de reestruturação que tem que ser a melhor empresa do Brasil para trabalhar e fazer esse estudo para a gente, o projeto da reestruturação da Caixa de Previdência. Houve aumento do repasse dos servidores, porque a época a informação é de que não conseguia, a receita não acompanhava a despesa, então precisava ter um recolhimento, né? precisava arrecadar Recolhia. mais, então aumentou Aí a contribuição. Tinha uma massa que não. Exato, e aí aumentou a contribuição do servidor e ainda assim não faz o repasse, o serviço interrompe. Isso pra mim é lastimável. Como é que você avança nessa situação, né? Você tem o pessoal que é aposentado, você tem o pessoal da ativa, saúde é coisa séria. É lamentável isso, é lamentável. E só concluindo, falando da questão da educação, Cubatão geralmente ela joga no orçamento aí, porque na verdade quando você finaliza, né, a prestação de contas, você tem que estar com pelo menos 25%. Então geralmente o orçamento finaliza aí com 31%, 32% de aplicação de recurso para a educação. Aí a quantidade de glosa que tem, que é absurda, chega ali, bate nos 26%. Tá sempre ali muito próximo do... Lembrando que, o Guilherme falou uma coisa importantíssima, não é porque eu aplico 25%, ou que seja 30%, que isso demonstra que eu estou sendo eficiente. Não, vou dar um exemplo, até uma cantada de bola aí. Correto. A gente tem o contrato da merenda, que, por exemplo, a gente não pode usar o recurso federal em Cubatão. Por quê? Porque o recurso que vem, ele vem só para insumo, ele não custeia mão de obra. Aí o contrato em Cubatão, ele é global. É prato servido, é prato pronto. Então, quer dizer, não é só o alimento ou só ele tem a junção o serviço. Ele é e serviço e alimento, e insumo. A gente compra o serviço completo da empresa. E eu não posso usar o recurso, porque é proibido. Isso já tem uma determinação do STF. Não pode e ponto. Isso gera improbidade administrativa. Então não pode. Só que basta a gente fazer o trabalho, separar esse contrato, tem mais 30% que a gente pode recolher e auxiliar as famílias da região, que é a questão da agricultura familiar, que o município pode contratar direto da agricultura familiar e usar recurso federal para poder fazer esse custeio. Então, sabe, tem aí uma série isso tem que estar em dia com a certidão de regularização? Não, não, você tem que licitar. Não, você tem que cadastrar, licitar o serviço. Ó, o Guilherme vende peixe. Cara, eu vou comprar o peixe do Guilherme. E aí eu posso usar dinheiro do MEC. Mas esse dinheiro do MEC vem porque dinheiro é dinheiro carimbado, é dinheiro vem por meio de fundo. Tá, então não tem nada a ver de fundo, o fato de não inclusive, o único dinheiro que o Cubatão recebe é de fundo. Porque todo o restante não pode por causa da certidão negativada. Então esse pode vir. Esse pode porque vem via fundo. Então, via fundo de saúde, via fundo de educação, a gente consegue receber. Agora, o que vem como emenda, aí você esquece que não vai bater e vai voltar. Bom, nós temos esse veto sendo analisado hoje, possibilidade então de ser mantido o veto. Ô Márcio, eu vou adiantar aqui, eu vou contra esse veto. A base são 6 na base de oposição e o grupo de apoio são 8. 9 com o presidente no voto de Minerva. Agora, a pergunta que não quer calar. Nós tivemos uma sessão onde o projeto do lixo foi pautado. Correto. E houve no início da sessão a ausência de 3 parlamentares da base do governo. Isso tecnicamente colocou os números ali bem próximo ao empate ou rejeição. E de repente saiu de pauta o projeto. Correto. É simples assim, né, Márcio? É complicado, cara. A gente está observando ali, como eu sou novo de plenário aí, de mandato, a gente tem observado umas situações que acontecem assim, pesado, fica até na história, né? O pessoal, nunca na história teve essa situação. Aí retirou de pauta, perguntou o seguinte, se ele é rejeitado, esse ano ele não volta. Não. E aí é o projeto que institui a questão
da taxa de lixo do ano que vem. Correto. Quer dizer, Que pra mim, já falamos sobre isso, pra mim não tem critério. Pra mim é totalmente equivocado esse projeto. Não fala de, assim, a gente volta lá de novo falando do marco regulatório. Isso. Lá ele fala da gente trabalhar pra ter práticas sustentáveis. Eu não vejo nenhum incentivo ali de prática sustentável, Isso aí. porque não tem estímulo nenhum. Assim, o estímulo é, se você começar a gerar menos lixo, eu te cobro menos, ou a gente converte isso naquilo outro. Não, ali é pelo IPTU. Quem disse que minha casa é grande, eu gero mais lixo que você? Correto. Minha casa é grande, mas eu trabalho em São Paulo. Eu passo o mês inteiro em São Paulo. Que lixo que eu gero na minha casa? Eu saio Aí eu de pago manhã e volto... por metragem de terreno e não por quantidade de lixo. A gente paga o contrato por quantidade de casa ou por tonelagem? É por tonelada. Então, porra, peraí, se o meu Não contrato é por não é tonelada, metro quadrado. por que eu... Então... Peso, tonelada é peso. É Então, isso aí. se o contrato. Se, pô, não, eu passei em 3 casas, eu vou cobrar 3 casas da prefeitura. Não é. Eu peguei 3 toneladas, eu cobro 3 toneladas da prefeitura. Então, por que o munícipe vai pagar pro terreno? Inclusive, existe já toda uma condição de apropriação dos valores quanto a isso, quantas tonelagens é produzido, Sim. o município de tanto a tanto. Tem toda uma expectativa dentro disso aí. E assim, Tem lembrando, todo um estudo, né? lembrando que o trabalho todo, até porque hoje em dia é proibido diversas práticas aí de aterro sanitário e tal. Então, quer dizer, a gente precisa eliminar a quantidade de lixo, reduzir a quantidade de lixo. Volto gerada. a falar. Você falou de Se o aterro projeto não sanitário. fala de nenhum incentivo, aí é que tá. Se o camarada vai pagar a mesma taxa a vida inteira, ou às vezes mais, mesmo gerando menos lixo, que incentivo ele tem em reduzir? Nenhum. E ele não vai ter esse incentivo, ele também vai falar, eu pago, então Sim. eu vou gerar mesmo. Se eu tô pagando. Pode ser até pior. A gente pensa assim, né, dessa forma. Você tentar meios para regulamentar uma situação, mas quando você olha assim, como é que eu posso falar aqui? Que critérios estão sendo usados? Qual foi a base para esse cálculo, né? Correto. O que está acontecendo? Correto. Quando a gente discutiu lá essa situação, taxa é uma taxa, não é um outro IPTU ou às vezes mais, como teve pessoas que me relataram. Guilherme, vem mais que o meu IPTU. Aí eu falo pra ti, qual é a massa que vai ser atingida? Mas só tomando uma Heineken, né? Fazendo aqui Que era o valor, né? Não vai passar de uma Heineken. E aí a gente vê uma forma de falar que gosta de pessoas, falar que tem que ser democrático. Eu não vejo isso nessa pessoa. Cara, você é o gestor da cidade. Você é o topo ali. Qual o diálogo que você chamou o pessoal para poder participar? Não. E se você vai opinar uma situação dessa, que é isso? Você está absurdo. impactando diretamente, né, o cidadão, né? Claro. Sim, Precisa um exemplo ter é o plano diretor aí, ó. Falamos disso ontem aqui, né? Tá entendendo? Eu vou sugerir Coisa como mais você não complexa, tem né? ideia do que está acontecendo em Mas proposta, aí né? é que tá. Tu vê, Santos fez. Já tem um plano diretor muito mais atual do que o nosso, já Nossa, fez diversas audiências públicas, já aprovou já aprovou nas 2 discussões. Agora já vai entrar na segunda parte da implantação e mobilidade urbana. E a gente está aqui parado, não consegue sequer avançar Discutir. no estudo, nas Sim, audiências públicas, para começar a ver o que a gente precisa. Um exemplo que a gente citou aqui do transporte. Passagem que a gente paga, os valores, um trecho curto, que eu pago no intermunicipal, que eu ando bem mais. Se você está falando que o diesel tá caro, quantos quilômetros você roda aqui dentro da cidade? Acho que no máximo 14, 15 quilômetros no Então, máximo. A linha do mais trecho distante. pro outro, Acho o mais que a longo, mais distante acho que é Caraguatá, inclusive. eu moro lá perto de São Vicente, do Ilha lado. Caraguatá, acho que Mais uma um das pouquinho, mais se a ilha desfazer um pouco ali, ela chega ali no município de São Município. Vicente. Aí, mais outra coisa que eu falo, a gente fala dessa regulamentação no caso do uso de ocupação do solo, na parte de acessibilidade. Cara, a gente tem ônibus aqui que o chassi dele é baseado em cima de um caminhão. É um chassi de caminhão que ele tem ali. O chassi mesmo de ônibus é aquele chassi rebaixado, que o cara, ele chega no ponto de ônibus, o motorista, ele até mexe na suspensão A, ele adequa a pessoa a acessar o ônibus. Sim. Não, aqui é o contrário. Para você subir, você tem uma escada que parece você tá subindo um andame de uma empresa. É isso aí.
Aí você... Uma escada de Peraí, segurança cadê na o indústria. conforto? César, cadê o conforto? Você tá preocupado mesmo com a população? Será? E não é um favor, né? Como é que é aquela atividade física que você fica jogando pneu? Crossfit. É um crossfit, né? Vamos subir no ônibus, descer do ônibus, subir no ônibus. Gente, é um crossfit. Os nossos idosos, o que a gente tá fazendo por eles? Será que a gente tá tendo uma devolutiva bacana? Tá fazendo algo para poder... Vamos incentivar o esporte? Só para a gente já estar chegando no finalzinho, você falou na questão do transporte público, nós comentamos aqui a respeito da redução do ICMS, Sim. redução do combustível e a redução da passagem, Sim. do valor da passagem. E há uma disparidade entre a empresa e a prefeitura, inclusive nós cobramos aqui, houve um posicionamento por parte da empresa, uma declaração por parte da prefeitura, e nós aguardávamos uma declaração por parte da Câmara Municipal. O Poder Legislativo nos falar, ó, nós estamos observando, queremos saber da planilha, vamos abrir. Porque eles pediram reequilíbrio financeiro. Reequilíbrio financeiro. Ah, não, suspender a operação porque precisava do reequilíbrio financeiro porque o diesel tinha subido. Aí veio uma redução no ICMS para serviço essencial que abrange o transporte público. Veio a redução no óleo diesel. Ninguém falou mais no reequilíbrio. Só que o reequilíbrio não é só pra cima, o reequilíbrio também é pra baixo. E ninguém comenta. É o que eu falei do combustível há anos atrás. Sim. E os valores de hoje. Você tem essa discussão, você abre isso, aí quando tava subindo as coisas, opa, soltar uma notinha aqui, meu filho. Ó, senta aqui, vamos conversar, reequilíbrio, tá ficando caro o diesel. Não tá tendo mais como a gente atender. Tá, e agora que reduziu? Como o César citou. Exato, só que aí que tá. A empresa, o que acontece? Quem precisa provocar? Quem precisa provocar é o prejudicado. Quem se sentiu prejudicado quando o diesel subiu? A empresa. A empresa foi lá e provocou a prefeitura. Agora, que inverteu, a prefeitura provocou a empresa. Falou, viu, vem cá. O contrato deu uma redução. Por quê? Porque o dinheiro não é teu, Márcio. Se o dinheiro fosse teu... E assim, se tivesse direito a uma redução, seja no pagamento que fosse, você ia lá pleitear. Quantos mil Só que quando é o dinheiro do outro, assim, infelizmente, o município trabalha com dinheiro do público, não é o dinheiro dele. César, eu vou fazer dois apontamentos. A empresa, a gente falou aqui, o empresário quer ganhar dinheiro. Claro. A empresa tá ali, ó, não tô ganhando, tá parando. Ele vai olhar ele como tá no papel dele, como a gente fala, né? Pronto. Eu vou olhar como a PJ. A prefeitura foi lá e tá colocou, deu a opinião dela, olha, tá acontecendo isso, já paguei mais de 4 milhões aí nos últimos 7 meses. Não, mas você tá me devendo. E aqui tá 17. Transparência. E ninguém sabe e o legislativo, o que falou? O que o legislativo, o que a Câmara como instituição, eu tô falando dos 15. Sim. Qual foi o pronunciamento, posicionamento quanto a isso? Correto. Eu quero saber qual é a palavra do legislativo. Porque a gente cobra muito o executivo e, peraí, mas tem um poder que é específico para estar acompanhando isso. Correto. Então, cadê? A empresa fala, a Câmara fala, o legislativo não fala nada? Não, até porque falamos aquilo. Ah, não, a prefeitura soltou uma nota que pagamos X milhões de janeiro a agosto. Tá, mas... isso quer dizer que não deve? Porque você pagou X, quer dizer que você não deve? Porque pagou, não fica, mas até que pagou. Porque não pagou fica no trimestre. Exato, certo, não fica claro. Não porque fica claro. o que pagou em janeiro, eu tenho certeza que não foi de janeiro. Não o que tá pagou assim, em janeiro, eu tenho certeza que foi do ano passado. Por quê? Porque o município só paga depois do fechamento. Então, o que pagou em janeiro... Faz a medição não é serviço de janeiro. E nós estamos falando aqui de 16, 17 milhões no transporte público. É isso aí. Entre o que pagou a prefeitura, o transporte, o valor da passagem, a estimativa disso. Agora fica a preocupação, volto a falar, o legislativo tem que se pronunciar. Sim. Tem que estar foi analisado. Como um todo. Estamos analisando o processo, estamos chamando a empresa aqui, estamos chamando os técnicos aqui, nós precisamos ter essa condição. Tem uma resposta e dá uma resposta também. Porque eu fico entre a prefeitura e a empresa, as duas se pronunciaram. Uma falou uma coisa, outra falou outra coisa. Cada uma deu a sua versão. Deu a sua versão, estão fazendo o papel. Sim. Se tá 100% correto, se não está, é isso que entra o legislativo para a gente ter ideia. Correto. Agora, o fiscalizador. Se o fiscalizador ficar quieto... E aí aí que tá, né? A gente quer essa mesma eficiência, a gente quer responder nos ofícios aí, as indicações, algo do tipo. Perfeito. Eu quero.
Tem que ter uma eficiência. Quer dizer, Você já mandar se um pensou ofício numa e ter uma SEI? resposta. Já se pensou numa Não SEI, ficar- numa SEV, na comissão? Tem uma comissão Sim. referente a isso. Como é que Transporte. a comissão permanente? Opa, vem cá. Olha só. Cadê? O que está acontecendo aqui? Opa, vamos gerar essa catraca para ver o que Ou está então, acontecendo. Márcio, como eu falei, os 15 se juntar aí. Ó, é o seguinte, a gente precisa dar essa resposta aí ou cobrar essa resposta. Não aconteceu no lixo? Correto? Aconteceu no transporte. Correto. Tanto como existe polarização, eu que não vou, né, fazer Sim. de inocente, ninguém é. A polarização, quem é oposição, quem é a situação, mas a gente se encaixa como população, tem que esquecer um pouco esse lado, né? Que o rebote, como eu falo aqui, sempre vai no consumidor, no brasileiro, né? Na pessoa ali que está no dia a dia do município. Cara, é você sentar, dar essa resposta, falar o seguinte, nem que seja para a empresa ou nem para a prefeitura, mas dar uma resposta para a população. Claro. Ó, tá aqui o coletivo, a Câmara tá em conjunto. É sentar, conversar. Faz o levantamento e aí aqui, quando for para plenário, aí a política é partidária, a política de base É de isso apoio não aí. pode exercer. Isso, Mas isso. ali, ó, tá aqui, ó, a lição de casa tá feita. Correto, correto. A função está sendo exercida. Chamar na situação como presidente da Câmara, seja lá quem for, chamar a responsabilidade em conjunto. Ó, gente, a gente precisa dar uma resposta. E eu creio que todo mundo vai se unir. Mas precisa ter o Estado. É isso aí. Precisa ter essa análise. Um porque- erro não pode justificar o outro, né? Correto. Assim, porque se a prefeitura não responder, eu tenho se a pasta, eu tenho certeza que a empresa responde. Ah, a prefeitura não vai responder. Então tá bom, vamos pedir o posicionamento da empresa. A empresa vai mandar o que ela tiver de documento e falar, tá aqui. Até porque o vereador tem acesso, tem Sim. direito a esse acesso. Tem prazo para ser cumprido. Você parou, eu vale vou- MP. Vou Ministério falar para Público. você, até foi bom você citar esse exemplo. O vereador ele tem É, a prerrogativa. essa prerrogativa dele, né? É um direito, porque eu sou fiscalizador do É povo. isso aí, O povo ali nos elegeu, você representar. claro. Tá bom, mas muitas das vezes você vai pedir uma informação assim, você não consegue. A pessoa, foi orientada a não passar. Olha o que eu já escutei. Eu fui orientada a não passar pra você. Falei, mas então é o seguinte, vou chamar a viatura aqui e a gente faz um boletim de ocorrência. Porque se eu sou fiscalizador da população, Claro. eu represento o povo, eu preciso dessas informações. Então, cara, olha a que ponto a gente tá isso aí. chegando. Tem que brigar pra conseguir o que... Eu acho que nunca foi. Acho que nessa história aí da cidade foi aberta tanta comissão especial aí, tanto de inquérito de vereadores para estar acompanhando alguns trabalhos, né? E a gente tem limitações de SEV e SEI, né? Sim. O vereador ele tem essas limitações. Enquanto você não findar um trabalho, você não pode abrir outro. Então fica nessa patinação. Beleza, concordo, tem os seus limites, né? Senão também. Mas acho que o MP nunca foi tão acionado como está sendo agora. Sim, essa é uma das preocupações. Que é a nossa ferramenta, né? Sim. Quando você tem a coisa funcionando harmonicamente, tudo flui, né? Quando você não tem harmonia, aí é necessário uma intervenção da justiça nisso. Aí já fica... É o que eu falo, muitas das vezes vontade política falta. É horrível lidar com pessoas assim. 11 horas mais 16 minutos, estamos chegando nesse finalzinho desse bate-papo aqui hoje. Senhores, é um prazer aqui. Guilherme, porta aberta para você retornar mais vezes aqui, para a gente estar falando dessas pautas todas aqui, está sempre nessa inovação. Cezia? Marcião, um prazer, sempre uma honra. Eu conhecia também o vereador, muito bom, prazer. Uma ideia bem legal, assim, é muito direto, objetivo. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Na cidade assim, é a vontade de fazer a coisa dar certo. Infelizmente, tem gente que tem vontade de fazer com que não dê certo, né? E isso atrapalha muito o serviço. Correto. Mas agradecer é sempre um prazer, bastante coisa aí discutida. Importante, né? A população tá sabendo, né, o que está acontecendo, o posicionamento do vereador, o que de fato precisa ou não precisa. Márcio, só gratidão mesmo. E ótimo feriado, né, para todos nós. Agradecer também, Márcio, que o convite, né, participar do seu programa aqui, junto com o César também, prazer em conhecê-lo. Obrigado pelas palavras também. Mariana aqui também dando suporte técnico ali, né? Eu fico muito grato por isso.
A gente poder estar aqui discutindo políticas públicas de A a Z, falando também a respeito até políticas internacionais, que querendo ou não, ela afeta lá no dia a dia do brasileiro. Nós temos um porto aqui, o maior porto da América Latina está aqui do lado. Correto, correto. Exportação, importação. Senado, tudo isso importa pra gente. Isso. Então, falar dessas políticas e a próxima aí, a eleição também, uma das mais importantes, acho que é uma das mais polarizadas também, né? Que é, como eu falo, não vou aqui ficar fingindo que não acontece isso, acontece. Cada um vai selecionar o seu lado, escolher seu posicionamento. Às vezes dói, né? Quando a gente escolhe, posiciona, a pessoa sente, você também. Eu não tô aqui também para ganhar ou perder voto. Eu quero estar fazendo o que é certo, o que é correto, para estar buscando para devolutiva para a população, né? Então, é necessário, infelizmente, sim, vamos buscar. Não é necessário, então, se é por bem da população, beleza. Se não é, não conta comigo. Aí, que bom. César, Guilherme, Clara, lembrando que amanhã é 7 de setembro. 200 anos em que Dom Pedro, pelos motivos mais corretos ou não, pelo que conta a história, pelo que relata de forma lúdica ou pela verdade dos fatos, mas trouxe a independência nesse país. Há 200 anos se tornou um país independente. Mas depende de você essa verdadeira independência. Afinal de contas, ele fez a parte dele. A imprensa faz a parte dela. Aqueles que vocês elegeram fazem a parte deles. Mas quem verdadeiramente define o que é independência é você. Então que esse dia 7 seja um dia para refletir e não simplesmente um feriado, onde você deixa de fazer as coisas que faz comumente para fazer somente aquilo que te dá prazer. Vamos refletir um pouquinho. 7 de setembro, que Brasil que você quer? Daqui a 200 anos, os seus tataranetos vão estar recordando do quê? Grande abraço, fique com Deus, bom feriado e até quinta-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser.